Bom dia, meus amores. Boa tarde, boa noite. Como que vocês estão? Bom, desculpem essa iluminação aqui. É o sol. Ele não me desconforta. Gosto muito dele. Nasce aqui. E eu levantei hoje muito cedo para gravar essas aulas. Enfim, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre o Sócrates. E diga-se de passagem, se ficar longo, me perdoe. É um dos meus preferidos. E eu utilizo muito o método socrático. Eu tenho uma simpatia muito grande e uma admiração muito grande por Sócrates. E talvez eu me empolgue. Então, sobrevivo. A professora gosta de Sócrates. Enfim, o Sócrates, ele é um filósofo admirável. Por quê? Porque o Sócrates vive numa Grécia onde a filosofia ela é utilizada para ensinar, mas não só ensinar, mas quase ensinar como uma doutrinação, onde os filósofos são pagos para ensinar aquilo que quem governa quer que as outras pessoas façam ou pensem. Aí você vai me dizer assim, mas professora, hoje em dia isso não é feito? Sim, hoje é feito. Talvez com outros nomes, né? Mas acontece o tempo todo. Nós somos pagos para executar um trabalho e esse trabalho deve ser realizado de X maneira. É sobre isso. E o Sócrates, ele foi condenado por não aceitar as coisas bem assim como queria. E como os acasos não existem, ele é extremamente necessário, tá? Sócrates não escreve nenhuma obra. Quem escreve sobre Sócrates é Platão, seu discípulo. E é Platão e os outros discípulos de Sócrates que vão relatando sobre a sua vida, sobre a sua conduta e a forma com que ele conduzia suas ações filosóficas. Então, a maêutica é um método filosófico do Sócrates. Maêutica é uma palavra que vem de parir. Porque o Sócrates, ele tem uma máxima, ele tem uma frase que ele diz assim, só sei que nada sei. Só sei que nada sei é assumir a nossa condição de sempre aprender. De que nós não somos os detentores do saber, de que tudo que nós sabemos é pouco, de que nós sempre estamos em um infinito movimento de aprendizagem e não ao contrário. Então, eu vou utilizar aqui, tá? O livro História da Filosofia, Os Pensadores, de 1999. Eu já utilizei esse livro antes, eu sempre levo ele para a escola, tá? Organizado por Bernadette Siqueira Abrão, revisado por Mirtes Ujeda, da Nova Cultural, ok? Vou utilizar também um outro fragmento aqui, que é de uma pesquisa, de uma apostila que era da Isis. E eu vou utilizar também um trechinho do Crátilo, tá? Que é uma obra do Platão. Esse aqui é uma publicação do Instituto Piaget,
tradução de Maria José Figueiredo, introdução de José Trindade dos Santos. Essa obra aqui, deixa eu ver de que ano que essa aqui é. Crátio. Essa publicação é de 2001. Essa publicação. A publicação, tá, gente? A impressão. Não que o livro seja de 2001, tá? Então, assim, bom, para vocês verem que não é pouca coisa. Mas eu tenho outro livro ali de Platão que fala sobre Sócrates. Eu não vou pegar. Então, aqui diz assim, Sócrates, o homem que perguntava. A maêutica é uma condução do discurso, onde se ensina através de questões. E é o que eu faço com vocês. É uma condução. O discurso por discurso, o dizer por dizer, ele é vazio, tá? Eu me apropriei disso há muito tempo. Por quê? Porque quando eu chego e eu simplesmente discorro, vou lá e falo, olha, Sócrates é isso, Sócrates é aquilo, Sócrates é maravilhoso, eu só coloco coisas maravilhosas de Sócrates, vou lá, ninguém ouve. Quando eu uso a maêutica e eu começo a questionar vocês dentro de sala de aula e vocês começam a fazer essa ação filosófica de pensar e refletir e buscar as respostas, a filosofia, ela faz esse movimento de modificação. E eu sempre digo para vocês não trazer a filosofia para o simplismo. A ação filosófica, sim, é o pensar. Esse movimento dessa mente em busca de resposta, de solução. E isso é a filosofia sendo movimento. Fazer filosofia não é só o movimento, tá? Pensa mais ou menos da seguinte maneira. Todo dia você caminha. De alguma maneira. Até quem está na cadeira de rodas caminha. Se movimenta. Conduz a cadeira. Ele faz um movimento de sair do lugar para outro. Vai. Ação de se mover. Então, todos os dias você se move. O exercício de caminhar, vou sair de casa para caminhar como exercício, nem todo mundo faz. Então, pensar, você pensa. Fazer filosofia, não sei. Então, não podemos trazer tudo para o simplismo, tá? Então, vamos ver como é que Sócrates, meu querido, fazia. Sócrates, 469 ou 470 a.C. até 399 a.C. é o seu marco. A ponto de que os que viveram antes dele recebem todos, apesar de suas diferenças, o nome genérico de pré-socráticos. Há quem considere que a filosofia propriamente dita só começava, ou ao menos só chegou à maturidade com Sócrates, que, no entanto, nada escreveu. Eu já disse isso em sala de aula várias vezes. Falava e muito, mas nada concluía. Qual é, então, o seu pensamento? Gente,
Queria muito trocar uma ideia com ele, de verdade. Sócrates vive o apogeu e a crise da democracia ateniense. Atenas, após a vitória sobre os persas, havia se tornado uma grande potência. Entendendo sua influência por quase toda a Grécia, a vida cultural é fluência. Desculpa, gente. Espera só um pouquinho. Eu tô com a garganta bem ruim. A vida cultural é intensa, com grandes escultores e artistas, dramaturgos como Esquilo, historiadores, o médico Hipócrates. Hipócrates, gente, esse Hipócrates aqui é o Hipócrates do juramento de Hipócrates. E homens públicos como Péricles. Esse Péricles não é o Péricles do pacote. É o filósofo. Eu sei que alguém riu agora, mas o filósofo Péricles. Este último, com suas realizações políticas e culturais, torna-se um símbolo da época, que por isso é conhecido como século de Péricles. Mas todo esse esplendor custa um alto preço. A hegemonia, gente, é aquela coisa hegemônica, aquela coisa que anda assim, ó, toda padrãozinha, tá bom? De Atenas faz crescer as rivalidades com Esparta, que vão culminar em 431 a.C. na Guerra do Peloponeso. O conflito estende-se até 404 a.C., quando Atenas capitula definitivamente com a derrota. O regime democrático, que já se encontrava enfraquecido por intrigas, conspirações, corrupção, cede lugar ao governo dos 30 tiranos. Por que eu tô lendo isso, gente? Porque se você não souber esse contexto histórico do Sócrates, vai ficar muito difícil de entender. Embora restaurada em 403 a.C., a democracia ateniense jamais será a mesma. A crise de valores políticos e morais é intensa e a condenação de Sócrates em 399 a.C. é uma triste metáfora da decadência da democracia e da própria Atenas. Porque o Sócrates, ele destrói as certezas com bons argumentos. O Sócrates, que tem a máxima do só sei que nada sei, e depois vai ter muito engraçadinho que vai escrever isso na minha prova, né? Ele vai destruindo as certezas, porque nós não temos certezas. Nós vivemos em constantes construções de saber. E isso faz com que a gente mude. Por inúmeras vezes nós vamos mudar. Nós vamos mudar de opinião, nós vamos mudar de argumentação, nós vamos precisar fazer esse exercício de modificação. Um exemplo, as nossas leis. As nossas leis existem. Então, é assim. Olha, se você atravessar a rua no sinal vermelho, a multa é gravíssima. Tem sempre um guarda ali para te multar? Não. Teoricamente,
você não deveria atravessar a rua quando o semáforo está vermelho. Mesmo que não houver um guarda ali, mesmo que não houver um carro ali. Mas, professora, se o semáforo está vermelho, para mim, pedestre, não tem ninguém, eu não posso atravessar a rua. É uma questão de bom senso. Não tem nenhum carro, você vai ficar esperando ficar verde para você? Por quê? Então, é sobre isso. Existe a aplicação e existe o bom senso. Entende? Toda hora é a hora do bom senso? É quando me é conveniente? Não. O bom senso, ele não é para ser conveniente. Ele é para ser usado quando necessário. Então, existe uma diferença da conveniência e do necessário. Então, vamos lá. De Sócrates ficam várias imagens. Aristófanes, só nome bonito, né, gente? Aristófanes, 445 a 386 a.C., por exemplo, considera-o um sofista, sem razão, pois, enquanto os sofistas ensinam a argumentar com convicção sobre qualquer assunto, Sócrates, ao contrário, destrói as certezas com bons argumentos. O elogio de Xenofonte. Xenofonte viveu entre 431 a 355 a.C. Um ingênuo discípulo do filósofo faz dele um pensador convencional. Platão consolida-lhe uma imagem definitiva, apresentando toda a originalidade de seu pensamento, que, no entanto, talvez seja mais do próprio Platão do que do seu mestre. Platão, ele era muito apaixonado pelo seu mestre. E eu não estou dizendo que nós não podemos ser, tá? É muito comum a gente admirar, a gente ficar assim, apaixonado, tá? Não tô falando de amor romântico, gente. Por alguém que a gente tem como um exemplo de profissional, tá? Ou de professor, ou de ser humano mesmo. Às vezes a gente admira a pessoa por ela ter superado determinadas coisas, por ela ter aprendido, por ela ter uma postura, por ela lidar com certas situações, né? E Platão era assim com Sócrates. Desse entrechoque de imagens, porém, uma sobressai, a de um infatigável conversador. Mas nisso não é diferente de outros atenienses, que sob a democracia fizeram da arte da conversação o principal instrumento de convivência social. Sócrates também não se distingue pelo que fala, pois seu assunto é o que está diariamente na boca de todos. Mas há uma diferença, o modo como conversa. E eu vou mostrar isso para vocês. Então, assim, o Sócrates, ele é filho de um escultor e de uma parteira. Ele nasceu em Atenas. Ele era muito conhecido na cidade. E aí, ele, por si próprio, ele tinha esse falar bastante. Só que o que vai chamar muita atenção não é ele falar, é como ele vai conduzir esses diálogos ao falar.
Por quê? Nesse período aqui, ó, vocês têm que entender que nesse período aqui, a política tá muito... a democracia nasceu já, a política tá muito... como é que eu posso... Que palavra que eu posso usar com vocês, assim... tá em alta, sabe? A política tá assim... Tá bombando a política aqui. E aí, eles precisam aprender a argumentar. E os filósofos são muito bons em argumentação. Muito bons. Então, onde que a gente vai aprender a argumentar? Com os caras que são bons de falar. Porque, gente, você quer um cara bom de falar? Vai conversar com quem lê. O cara que lê, ele é bom de falar. Se o cara lê, ele é bom de falar. Nem todo bom leitor é um bom orador. Porque o orador tá lá na frente falando, né? Então, não é isso que eu disse. Mas todo bom leitor tem bons argumentos. Então, se ele lê bastante, ele tem argumento. No caso do Sócrates, não é só ter argumento. O Sócrates conduz com o seu argumento. Vou mostrar. Aqui tem um diálogo. Vou pegar uma parte assim, não aleatória, mas vamos pegar uma parte do diálogo aqui para vocês entenderem a condução dele nos diálogos. Olha só. É bem interessante. Hermógenes. Hermógenes diz assim: queres que aqui o Sócrates participe da nossa discussão? Crátilo. Se te parece bem. Hermógenes. Aqui o Crátilo dizia: ó Sócrates, que cada um dos seres tem um nome concreto, que lhe pertence por natureza, e que não é nome aquilo a que alguns chamam nome, acordando em chamar-lhe assim e enunciando uma parcela de sua voz, mas que pertence aos nomes uma certa correção, que é a mesma para todos, sejam gregos ou bárbaros. Por isso eu perguntei-lhe: se o seu nome é verdadeiramente Crátilo? E ele assentiu. Ou seja, ele disse que sim. E o de Sócrates? Perguntei-lhe: é Sócrates? Disse ele. Quer dizer que relativamente a todos os outros homens, aquilo que lhe chamamos é o nome de cada um deles. E é esse, para cada um, o seu nome. Disse eu: bem, o teu não é Hermógenes? Respondeu ele: apesar de todos os homens se chamarem assim, mas embora eu o interrogue e esteja cheio de vontade de conhecer o que pode ele querer dizer, ele nada esclarece e finge-se ignorante comigo, afetando o pensar dentro de si próprio. Qualquer coisa que ele conhece e que, se quisesse expor claramente, me faria concordar com ele e dizer as mesmas coisas que diz. Ora, se tu puderes interpretar o oráculo de Crátilo, ouvir-te-ei com prazer, mas ainda com mais prazer ouviria aquilo que pensas sobre a correção dos nomes, se quiseres dizer. E Sócrates disse: ó Hermógenes, filhos de Hipônico, há um antigo provérbio que diz: perdão, as coisas belas são difíceis quando se trata de aprender. E a aprendizagem dos nomes não será com certeza
coisa pequena. Ora, se eu tivesse ouvido a exposição de 50 dracmas de pródigo, e segundo ele próprio, quem a tiver escutado ficará informado sobre esse tema. Nada te impediria de, neste mesmo instante, conheceres a verdade acerca da correção dos nomes. Porém, eu não ouvi essa exposição, mas apenas a de um drama. Por isso, não sei qual possa ser a verdade acerca dessas coisas. Estou, porém, disposto a juntar-me a ti e a Crátilo para investigarmos em conjunto. Mas quando ele diz que, na verdade, tu não te chamas Hermógenes, desconfio de que está a fazer troça de ti. Pensa provavelmente que, embora desejes adquirir riquezas, ficas sempre aquém. No entanto, como disse agora mesmo, é difícil conhecer essas coisas, pelo que é necessário e que investiguemos percorrendo juntos os argumentos para ver se é como tu dizes ou como Crátilo diz. Percebam, o Sócrates, ele não vai ter uma argumentação agressiva. Ele não vai ter uma argumentação de resposta rápida. Ele vai devolver a pergunta para quem pergunta. E ele vai fazer com que você movimente o seu pensar, sempre. E aí o Hermógenes diz assim: quanto a mim, ó Sócrates, muitas vezes conversei com ele e com muitos outros, e não sou capaz de me deixar persuadir de que a correção dos nomes seja outra coisa para além da convenção e do acordo. Parece-me que aqueles nomes de que alguém puser uma outra coisa, esse será o nome correto. E se de novo mudar e já não lhe chamar aquele, o segundo em nada será menos concreto do que o primeiro. Como nós mudamos o nome dos nossos criados domésticos, sem que o nome para que mudamos seja menos correto do que aquele que primeiramente lhes fora posto. De fato, nenhum nome pertence por natureza a nenhuma coisa, mas é estabelecido pela lei e pelo costume daqueles que o usam, chamando as coisas. Mas se for de outra maneira, estou disposto a aprender e a ouvir. Não só Crátilo, mas também outra pessoa qualquer. Sócrates responde. E Sócrates diz: poderá ser como dizes, Hermógenes. Investigaremos, então, aquele nome que alguém estabeleça dar a cada coisa. Será o nome de cada coisa? E Hermógenes responde: é o que me parece. E Sócrates diz: quer tenha sido um particular ou uma cidade, dar-lhe esse nome? E Hermógenes responde: sim. E continua o diálogo, com Sócrates respondendo com perguntas e Hermógenes nessa discussão. Então, olha, a quantidade de perguntas e respostas, gente. E é sempre uma pergunta. Então, é isso que nós temos que entender. O Sócrates, ele tem a tradição... O Sócrates, ele tem a influência dessa dúvida argumentativa, tá? Então, a gente diz assim, o conhecimento intelectual conduz à correção moral, para Sócrates.
ele estabelece um método para a solução desse embate com os sofistas. Temos como essas características a dúvida, né, que Sócrates iniciava em seu embate como uma questão básica e simples. Por exemplo, em um debate sobre a felicidade, ele iniciava pela questão: mas o que é felicidade? É sempre assim que eu começo as minhas aulas. Mas o que é isso? O que significa isso? Se eu vou dar uma aula sobre trabalho, o que é trabalhar? Vamos procurar o significado do que é trabalhar? Se a gente entender primeiro o significado da palavra que a gente está usando, depois a gente vai conseguir discorrer sobre o que nós estamos falando. Por isso que eu gosto de Sócrates. Então, assim, eu sempre tenho essa abordagem socrática dentro das aulas. Eu utilizo a maêutica desde quando eu dou aula. E eu utilizo a maêutica, inclusive, no prézinho. E para mim não existe outra forma mais eficaz do ensino do que a maêutica. Porque a maêutica, ela faz com que você se questione e você entre dentro do objeto de conhecimento. E ela traz esse objeto de conhecimento para o seu mundo, que é o que está na BNCC. Então, ela trata a habilidade com proximidade. Ela traz a filosofia para você. Ela faz isso com propriedade. Então, é uma ação de desconforto, eu sei, mas ela é necessária. Tratar a pergunta com pergunta. Por isso que eu digo sempre para vocês que a filosofia, ela está para vocês para tirar as rodinhas das suas bicicletinhas, porque vocês estão habituados a andar com rodinhas e eu ultimamente ando tirando as rodinhas de vocês. Eu sei que não tá legal, mas é o processo. É o processo de tirar as rodinhas. E daqui a pouco vocês vão conseguir se libertar. Igual quando vocês aprenderam a andar de bicicleta, sem as rodinhas. E aí isso aqui se torna natural para vocês. Não como um processo de vida, mas como um processo de consciência do pensamento. A ironia do Sócrates. Ai, gente, isso me perdoa, porque isso eu sou muito socrática também, que eu sou irônica. Afirmava não saber as respostas dos questionamentos. Eu já fiz isso muito e eu faço o tempo todo. Que ele levava à proposição. Isso nem sempre era verdadeiro, mas era uma maneira de possibilitar o outro de expressar as suas visões. E é sobre isso. Muitas vezes é muito fácil falar assim, mas professora, o que é isso? Gente, vamos tentar primeiro, depois a professora auxilia. Tentar, pelo menos tentar, né? E aí a maêutica, que uma vez exposta a opinião, começa o processo em que se exerce a maêutica, né? Parindo as ideias, né? Você parte de pôr para fora mesmo. E aqui que eu acho mais interessante, não tem certo e errado. Mas na prova tem, professora. Pois é, na prova tem. Porque na hora do vestibular tem, na hora do Enem tem. Mas na aula eu conduzo vocês. E aí eu vou ajustando. Olha, se você disse isso, ele não tá bem ali, vamos por aqui. E aí a gente vai fazendo essa mediação, tá? Então, olha lá. Fazendo o seu interlocutor refletir e apurar o seu pensamento através da oposição de ideias e principalmente do questionamento. E é sobre isso. Questionar, tá? Então, eu encerro aqui.
já ficou bem longo, o Sócrates, e em outro vídeo eu falo sobre a argumentação da filosofia brasileira, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima aula.